Olha, gente, quem já teve cãibra, sabe como isso dói, né? O músculo repuxa, a dor realmente paralisa e parece que vai dar um nó. Mas afinal, o que provoca essa dor súbita? O que fazer para preveni-la? E como se comportar quando ela aparece? Pois olha, gente, para responder todas essas perguntas, eu recebo hoje aqui ao vivo a fisioterapeuta Cláudia Vanderck. Oi, Cláudia, mais uma vez, bem-vinda. Cãibra, Suzana. Quem já não teve uma cãibra na vida, né? E aí tem muito mito e verdade, né, sobre esse mal. O que provoca? Qual a origem de uma cãibra, Cláudia? Bom, assim, não existe uma causa clara, definida, mas ela está relacionada muito a algumas coisas clássicas. Por exemplo, um excesso de exercício físico. A pessoa comeu muito no final de semana, na segunda-feira quer fazer o exercício para compensar tudo. E começa subitamente uma intensidade muito alta. Ela não está preparada para aquilo. Aí a cãibra surge. Então, assim, certo, aquele pessoal que começa fazendo exercício do nada, começa já pegando muito peso depois das férias, provavelmente a cãibra pode acontecer, pode aparecer. Exato. E não deve ser um fator de desmotivação, é porque realmente o corpo não está preparado. Depois que a pessoa começar a ter um condicionamento físico um pouco melhor, essas cãibras tendem a diminuir ou até não existir mais. Então ela vem sempre de um excesso de exercício? Essa é uma das principais causas, mas pode ser, por exemplo, por falta de hidratação. Então, em dias de sol muito intenso, exercício sob o sol, né? Um trabalho dentro de um ambiente muito quente, por exemplo, que você transpira muito e você não reidrata suficientemente. Então, a falta de hidratação correta pode também gerar a cãibra. A falta de hidratação, então quer dizer, o pessoal que toma pouca água numa academia ou faz uma caminhada num sol quente, pode ter a cãibra. Sim, muito facilmente. Com certeza. Tá, beleza. Aí a cãibra aconteceu, tá ali, fazendo a sua academia, aconteceu a cãibra. Às vezes durante a noite a cãibra vem. Faz o quê, Cláudia? Pra aliviar aquela dor que, conforme eu falei no início, repuxa tudo. Não adianta entrar em desespero e se contrair todo, né? Vai piorar. Vai piorar, porque a cãibra é uma contração exagerada do músculo. Então, nessa hora, você tem que relaxar, respirar fundo e relaxar. De preferência, alongar de forma leve. Né? Não ficar batendo o pé no chão, não dar tapinha, não. É hora ou de massagear um pouco para aumentar a circulação e relaxar o músculo e tentar alongar ele, para sair do padrão contrário. Então, se a cãibra foi na panturrilha, por exemplo, alonga a perna para ir soltando a musculatura, porque a tendência é fazer isso, né? Ao contrair, a perna puxa ao contrário. Então, a gente tem que alongar. Sempre alongar é o melhor remédio. Leve. Alonga leve, não porque às vezes começa a formigar, enfim, tem que relaxar. E assim, doeu ainda depois da cãibra, porque às vezes a cãibra é tão intensa que depois a dor muscular permanece. Né? Então, aí uma compressa quente para aliviar, uma massagem com óleo, com um creme que aqueça a musculatura para relaxar. Tá, e a cãibra pode causar problemas maiores? Quem tem muito frequentemente? Não, é raro. A menos que você, como nesse caso, por exemplo, você está fazendo exercício de forma exagerada e gerou essa cãibra, pelo motivo do excesso do exercício é que você pode fazer uma lesão muscular, né? Então, mas não por causa da cãibra especificamente. Tá, o que fazer para prevenir essas dores que tem gente, conforme eu falei, que tem muito frequentemente a cãibra? Sim. Primeiro, manter uma ótima hidratação. Então, conforme a gente falou, a hidratação é fundamental, então, para quem tem cãibra, que ela é uma das causas da cãibra, né? Isso. A hidratação com água, né? E para quem faz um exercício um pouco mais intenso ou tem uma atividade, por exemplo, no sol ou ambiente muito quente, aí um reidratante, exatamente. Um isotônico, água de coco? Isso, um reidratante com sais minerais, porque a perda dos sais minerais é que também proporciona muito a ocorrência da cãibra, né? Fala-se muito em potássio. Ou seja, a falta do potássio que ocasiona, que gera a cãibra. Isso é verdade? Não só ele. Então, uma série de sais minerais, sódio, potássio, magnésio. Então, para a gente ter todos esses sais minerais equilibrados, a gente precisa ter uma alimentação muito rica. A alimentação é fundamental também. Colorida e variada. Tá, daí assim, banana. A banana é uma rica fonte de potássio. Aí todo mundo diz, come uma banana, sempre comendo uma banana por dia vai prevenir a cãibra. Isso é verdade? Não necessariamente, justamente porque não é só o potássio, que ele é rico em potássio, né? Mas não é só esse sal mineral que vai ser responsável por prevenir. Então, os alimentos de forma variada, inclusive grãos e cereais, né? Então, precisam compor a nossa alimentação para prevenir a cãibra. Tá, vamos enumerar alguns alimentos para o pessoal que quiser prevenir esse mal ou evitar futuros males, que é a cãibra no caso. Frutas e verduras de modo geral,
né? Os grãos de qualquer origem, cereais, e água, muita água. Água é fundamental. Sim, frutas, verduras, grãos e água. Muita reidratação. E esse é um ponto. Então, a hidratação, a alimentação equilibrada, um corpo mais bem condicionado. Então, você não passar do seu limite é importante para que você não tenha cãibra. Então, por exemplo, até uma pessoa que sai para caminhar, fazer compras, e ela sai para caminhar muito durante o dia, mas ela não está habituada a caminhar, naquele dia ela pode ter cãibra. Porque passou um pouco do limite da atividade tradicional dela. Então, às vezes, a cãibra inicial, a cãibra de quem está começando no exercício físico acaba sendo normal? Sim. Porque ele está de um corpo destreinado, começando a exigir da musculatura que não está preparada para aquele estímulo, mas que vai sentir num primeiro momento. Né? E depois que ele começa a ter um ganho de condicionamento, força e flexibilidade, essa resposta de proteção do corpo não vai ocorrer. Bom, a cãibra foi um assunto pautado pelo Hoje em Dia Nacional aqui da Rede Record. E uma coisa que se foi falado é com relação ao cálcio, que o cálcio também é fundamental para evitar a cãibra. E aí, assim, a pessoa, então, tomando leite, vai estar prevenindo? Ou o leite acaba não sendo tão fonte de cálcio? Não, é uma fonte rica de cálcio. Por que o cálcio é importante? Porque ele participa da contração muscular. Então, se ele está em deficiência, ele vai provocar um desequilíbrio dessas contrações musculares, né? Então, de novo, são todos os sais minerais, sódio, potássio, cálcio, magnésio, todos esses, ou mais, muito mais, eles fazem parte do processo de prevenção da cãibra, mas o mais importante é equilíbrio. Esse é o ponto-chave. Então, não adianta a gente tomar um monte de leite, comer um monte de banana, que não é o que vai resolver, é o equilíbrio. Um pouquinho de cada coisa é que vai fazer com que a gente previna. Falam que a alimentação é a base de tudo, é bem por aí mesmo, né? Tendo uma alimentação regrada, você vai estar prevenindo, então, a cãibra, a gente citou aqui, hidratando-se bastante, nada de passar do limite. E se a cãibra vier a acontecer, mesmo dormindo ou você fazendo exercício físico, nada de ficar desesperado, então, conforme a Cláudia citou, alongamento. Melhor remédio nessa hora. Isso, e um corpo bem alongado também já vai ter uma musculatura com menos tensão. Então, as pessoas mais tensas e encurtadas também têm um pouco mais de predisposição. Então, alongamento antes e depois, os exercícios... Alongamento já como prevenção. Sim. Ótimo. Perfeito, querida. Muito obrigada pela participação. Então, desvendando os mistérios da cãibra. Obrigada, tá? Obrigada aqui pela participação ao vivo aqui no nosso feriado. Obrigada.